uma alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua honra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Sempre teve esse desejo no coração de te louvar de todas as formas. Abençoe também esse dinheiro que possa ser usado da forma como o Senhor planejou e determinou. Esteja conosco no decorrer dessa programação. Abençoe o pastor Cedral, que ele venha falar inspirado por ti. Esteja conosco, te pedimos, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, Deus, por favor, ouve a minha voz. Eu te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes uma de cada, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Seu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrentei. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Eu sei que eu poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. Te preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes uma de barro, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Seu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrentei. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha
situação no qual nós vivemos. Assim. Eu estou mais feliz ainda por poder trabalhar junto com a igreja assim, no Santa Amaro. E como é difícil, né, fazer uma semana de oração. E mais difícil ainda fazer a Semana Santa junto com outra igreja. Muitos desafios, muitas coisas a serem feitas, né? Mas graças a Deus tudo ocorreu de acordo com a vontade dele. Amém? E com isso, irmãos, eu peço para que vocês nesse momento se coloquem de pé e vamos cantar o hino tema, tudo por ele. Tudo que foi feito durante essa semana foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé e vamos cantar o quarteto da igreja.
tão bom poder estar na tua casa nessa manhã. Aceita mais uma vez te pedimos o nosso culto de adoração a Ti. Toda honra e toda glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Mais uma vez, obrigado por poder estar no culto com vocês esse sábado. Passa tão rápido a semana, né? Parece que foi agora que eu estive semana passada aqui, né? É incrível, né? Como voa. Mas foi uma semana abençoada e muitas vitórias. Graças a Deus. Como disse o nosso irmão, nós estivemos juntos ali na igreja, né? Parecia que ia ser mais difícil, né? Foi muito melhor do que a gente imaginou, né? Tantas coisas boas aconteceram. O Arte Trio esteve aqui semana passada, cantou lá. E eu vi como a semana passa rápido. Eu acabei de falar com eles porque eles foram cantar na igreja de Granja Viana. À tarde nós temos um grande batismo na Vila Iara, na igreja de Vila Iara, e eles vão cantar. Mas parece que foi agora que eles estiveram aqui. Como passa rápido a vida. Os dias parecem que estão passando cada vez mais rápido, né? E sabe por quê? O próprio Deus pediu para que a sua serva falasse que esses dias tinham que ser rápidos, porque senão a gente não aguentaria. Sabia? É a mão de Deus guiando a história. Por que está passando tão rápido? Porque Deus está cuidando, para a gente poder ter mais força e suportar. Mas que bom que você veio à casa de Deus. Quero ler uma história bem conhecida da Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 6. Uma história bem conhecida, mas que traz para mim, ao meu coração, uma palavra muito especial. Eu quero compartilhar com você. Quero de coração agradecer ao pastor Mauro, a dedicação, a amizade, né? Eu não conhecia muito bem o pastor Mauro, porque não faz muito tempo que ele está no campo, né? Mas foi muito bom, nós estamos juntos aí. O meu ministério é uma semana em cada igreja, cada distrito. E aí a gente, 65 distritos pastorais e 52 semanas por ano. Então, eu corro toda semana em algum distrito. E eu não tive o privilégio anterior de trabalhar com o pastor Mauro, mas eu já vou prometer, o ano que vem nós temos que fazer de novo, combinado? Vamos fazer junto de novo? E pastor Mauro, eu também tenho que vir uma semana aqui nessa igreja. Se os irmãos deixarem, porque já me chamaram aí para vir, né? Que vem vai ser aqui. Ou a gente faz todo mundo junto, faz aqui também. Santa Mauro, aí sim, meu irmão. Vamos arrebentar essas paredes aí. É isso aí. Irmãos, meus livros, irmã, a senhora não trouxe os meus livros? Leva para a associação. Ah, daí? Então depois a gente vê o detalhe. Mas está tudo certo, tá? Então tá bom. Vamos lá? Toma sua Bíblia, irmão. Aqui nós temos uma batizada nova, né? Aconchegada ali no meio de pessoas que a amam, né? Que bom, né? Não valeu? Só por você já valeria a pena. Mas tem o Lucas também. O Lucas tem uma história maravilhosa de vida. Os irmãos têm ajudado. Olha, eu volto para o teu batismo, hein? Amém. Não me enrola. Amém. Não me enrola. Pastor, eu venho junto, tá? Marca 2 Reis capítulo 6. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão, então tomemos cada um de nós uma viga e construamos um lugar para que possamos habitar. Disse o profeta: ide. Disse um dos servos: serve-te deles com teus servos. E ele tornou a dizer: eu irei. Verso 4. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto derrubavam o tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai meu Senhor, porque o machado era emprestado. Perguntou ao homem de Deus: onde o machado caiu? Mostrou ele o lugar, e então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro do machado. E disse: estende a mão. E o homem estendeu e tomou o machado. Somente daqui. Você conhece essa história? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém nunca leu essa história? Alguém nunca ouviu dela? Nunca? Então tá bom. Então eu vou contar algumas coisas para você entender também. Quem era Eliseu? Eliseu foi um profeta que sucedeu o profeta Elias. Desceu um carro de fogo do céu, e um redemoinho levou Elias para o céu. Grave isso: nenhum profeta foi para o céu num carro de fogo, tá certo? Alguns dizem que o Elias foi para o céu num carro de fogo. Não, Elias foi para o céu num redemoinho. Ah, você também foi batizado ontem. Que bom que você está aqui. Essa igreja aqui, parabéns. É a vitoriosa, né? Vamos lá. Eliseu foi o profeta que ficou no lugar do profeta Elias. Escuta, existe uma palavra no hebraico, na língua bíblica,
para falar sobre profeta, para dizer que uma pessoa era profeta. E essa palavra no hebraico é Navi. Navi quer dizer um profeta de Deus. Por exemplo, todos os profetas da Bíblia eram chamados de Navi. E aparece cerca de 300 vezes na Bíblia essa palavra, Navi. Mas há uma palavra na Bíblia, no hebraico, você não precisa decorar isso, é só para a gente aprender junto aqui. Há uma palavra no hebraico que diz assim, Ish Elohim, que também é uma expressão ao profeta, mas com uma categoria profética muito especial. Por exemplo, Navi, todos os profetas da Bíblia são chamados assim. Até um profeta que rejeitou ser profeta, e o nome dele foi Balaão, lembram-se? Balaão era um Navi, um profeta de Deus, mas rejeitou ser profeta. Agora tem uma expressão na Bíblia que é Ish Elohim, e essa aparece 70 vezes. E ela é uma referência a um trabalho profético muito especial, como o de Moisés, o de Elias, de Eliseu, de Isaías. A expressão Ish Elohim refere-se ao fato de que a presença do profeta era o mesmo que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde eles estavam, havia algo de muito especial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo era representado por esse profeta Ish Elohim. Assim era Eliseu. Então venha comigo a história. Havia um grupo de pessoas que estavam vivendo numa pequena cidade chamada Dotã. Nos dias do profeta Eliseu, cerca de 300 pessoas habitavam nessa pequena cidade. Não era uma grande cidade, uma pequena cidade. Havia ali o que diziam de uma escola de profetas. Escola de profetas não era um lugar onde as pessoas iam aprender adivinhação. Na verdade, a escola de profetas é o mesmo que a igreja aqui do Jardim. A igreja do Santo Amaro. Lugares onde vamos aprender a palavra de Deus, para testemunhar das profecias de Deus e anunciar a volta de Jesus. Isso nada mais é do que uma escola de profetas, a nossa igreja. Ali estava Eliseu com um grupo de jovens, e um deles disse assim: vamos até o Jordão para cortar madeira e ampliar a casa de Deus, porque o lugar em que nós estamos é estreito demais, vamos construir mais. Talvez o que eu estou falando aqui é muito significativo para você da nossa igreja. Vamos um dia construir uma igreja maior. É pequeno demais o lugar em que nós habitamos. Talvez você nunca mais vai esquecer dessa mensagem, porque eu estou falando da nossa realidade. E aí, o profeta disse: podem ir. Só que um dos moços disse assim: serve-te de ires com teus servos. E o profeta disse: eu irei. O texto diz que eles foram cortar madeira. Eu não sei quantos de vocês, ou se alguém aqui já cortou madeira, cortou lenha com machado. Talvez tanto quanto eu. Quando eu era menino, meu pai tinha uma padaria. E a padaria do meu pai tinha o forno a lenha. E o responsável por rachar lenha era eu, aos 12 anos de idade. Meu pai comprava caminhões de lenha, pedaços de tora de 1 metro de comprimento. Só que era muito grosso e não entrava na fornalha. Então meu pai me ensinou desde pequeno. Pegava uma cunha de ferro bem pontiaguda, uma marreta e batia. Quando ela estava cravada, a gente dava uma marretada e a tora rachava. E aí com o machado a gente ia tirando pedaços menores para poder colocar no forno. 15 padeiros trabalhavam na padaria do meu pai, dia e noite inteira. E a minha responsabilidade era encher um ambiente bem grande com lenha rachada todos os dias, para que eles pudessem trabalhar. Essa era a minha atividade. Hoje, se for cortar lenha, vai dar muito calo, viu? Mas naquele tempo não pesava muito. Naquele tempo as crianças começavam a trabalhar mais cedo, não era assim? E desde cedo eu aprendi isso com meu pai. Eu tinha muita facilidade. Sabe, rachar lenha para quem não tem facilidade é muito difícil, mas para quem aprende e tem a facilidade e a técnica não é tão difícil assim, por mais pesado que seja. Então aquele garoto, aquele jovem disse: serve-lhe ires com teus servos. E eles foram cortar lenha. O fato é que eles estavam ali, coloque isso na sua mente, fazendo a obra de Deus. Qual era a obra? Ampliar a casa de Deus, fazer as coisas para Deus. E o único poder que eles tinham para derrubar árvores era um machado. E o moço está com o machado, e de repente ele dá uma machadada, e quando ele dá uma machadada, o machado escapa das suas mãos e cai no rio. E ele dá um grito assim: ai meu Senhor, porque o machado era emprestado. Você já pegou alguma coisa emprestada de alguém e estragou? Lembra?
Lembra um dia que você pediu uma coisa emprestada para alguém e quebrou? Já pegou o carro emprestado de alguém e bateu? Eu já. E como fica a cara da gente? Eu me lembro que era criança, minha mãe fez uma festa de aniversário. E naquela festa de aniversário, ela colocou um bolo bem bonito no meio da mesa, com um prato muito lindo que ela tinha ganhado no dia do seu casamento da sua madrinha. E a festa foi gostosa. Passados alguns dias, a vizinha do lado, que era muito amiga da minha mãe, e as crianças todas eram nossos amigos, ela disse: Isabel, eu vou fazer uma festa lá em casa, e eu estive na sua festa, e eu queria colocar um bolo no meio da mesa com um prato bonito que nem o seu. Você pode me emprestar? E a minha mãe pegou aquele prato bonito e disse: posso, só tem um detalhe, eu ganhei de presente da tua cunhada, que era minha madrinha de casamento, cuide bem. E o bolo estava no meio da mesa, estava delicioso, eu me lembro como se fosse hoje. Lá estava o prato bonito da minha mãe. E foi a festa. Passados uns 3 dias depois da festa, a mulher bateu na porta da nossa casa. E ela trazia um pacote de presente bonito com um laço vermelho. E com a cara no chão. Porque ela disse: a Maria Lúcia foi lavar o prato e deixou cair. Era mais bonito do que o prato que a minha mãe tinha, o que ela trouxe. Era mais valioso, mas não era aquele que a minha mãe tinha emprestado. Você já pegou alguma coisa emprestada de alguém e estragou? Lembra? Volte à galeria das suas memórias e decepções. Lembra do dia que você pegou alguma coisa emprestada de alguém e perdeu? Aquele moço pegou um machado emprestado, e quando ele dá uma machadada, o machado escapa das suas mãos. Era emprestado, não era dele. E imediatamente ele dá um grito: ai meu Senhor, porque o machado era... Qual era o único poder que o moço tinha para derrubar a árvore? Não adiantava gritar, chutar, bater, precisava do machado. O único poder, lembra disso, poder para derrubar a árvore era o machado. E quando ele dá um grito: ai meu Senhor, o machado é emprestado, a Bíblia diz que Eliseu, o profeta, se coloca do seu lado e lhe faz uma pergunta muito fácil. Há 3.000 e tantas perguntas na Bíblia, 3.298 perguntas na Bíblia, mas nenhuma pergunta na Bíblia é difícil, todas são fáceis. E Eliseu se coloca do lado dele e faz a pergunta: onde o machado caiu? Eu não vejo Eliseu indo no moço dizendo assim: você não presta, quem mandou você pegar o machado emprestado? Ele não foi nunca com uma palavra negativa. Eu sabia que você não prestava. Eu sabia que você tem esse defeito ou aquele. Por que você pegou o machado emprestado? A palavra de Deus nunca traz uma palavra que humilha. Eliseu se colocou do seu lado e ele fez uma pergunta muito fácil: onde o machado caiu? Ele não foi acusar, ele não foi decepcionar, ele não foi magoar. Ele usou a mesma estratégia que Jesus Cristo nessa terra. Queres ser curado? O que queres que eu te faça? Eliseu se coloca do seu lado e diz assim: onde o machado caiu? Por que Eliseu faz essa pergunta? Ele era, disse para você, um Ishi Elohim, um profeta. Quando ele faz a pergunta: onde o machado caiu? Eu posso lhe provar, e vou lhe provar na Bíblia. Eliseu podia enxergar o machado no fundo do rio. Você já leu isso na Bíblia? Nem o pastor Mauro leu ainda. Mas eu vou ler para ele. Você sabia que ele podia enxergar o machado no fundo do rio? Você nunca leu que Eliseu podia enxergar o machado no fundo do rio? Não? Nem você, né, pastor Mauro? Nem o pastor Fernando? Onde está escrito que ele podia enxergar o machado no fundo do rio? Vou lhe mostrar. Espere um pouco. Eliseu podia enxergar o machado no fundo do rio. Vou lhe mostrar. Se ele podia enxergar o machado no fundo do rio, por que é que ele pergunta onde o machado caiu? Sabe por quê? Pelo mesmo fato que Deus sabe tudo que você vai orar e você precisa orar. Por que você precisa orar? Se Deus sabe que você vai orar. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo: quando nós oramos e nos aproximamos buscando o perdão de Deus, Ele abre as janelas do céu e nos derrama bênçãos, não porque Ele não saiba, mas porque Ele sabe que nós precisamos falar.
Sabe qual é o nosso problema? Falamos para todos, menos para Deus. Eliseu podia enxergar o machado do fundo do rio e faz a pergunta: onde o machado caiu? Escuta, qual era o único instrumento de poder que ele tinha para derrubar a árvore? Não era o machado? O que aquele moço estava fazendo? Não era obra de Deus? E quando estava fazendo a obra de Deus, ele perdeu o poder. Por quê? O seu poder era emprestado, não era dele. Quantas vezes você tem vindo à igreja, tem sido cristão e sente que perdeu o poder? Você não está fazendo nada errado, você está fazendo as coisas para Deus e sente fraco, perde poder, não é assim? O único instrumento de poder que ele tinha para derrubar árvores era o machado. Mas naquele dia ele perde o seu poder, e quando ele perde o poder, ele dá um grito: ai meu Senhor, o machado é emprestado. E a única coisa que Eliseu faz é perguntar: onde você perdeu o poder? Por que ele pede para mostrar onde perdeu o poder, se ele podia enxergar? Sabe por quê? Porque ele precisava dar o seu caminho, ele precisava dar o quê? Ele precisava dar o seu tudo. Ele sabia onde tinha poder, ele precisava confessar para Deus. Eliseu representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele precisava mostrar onde ele perdeu o poder. Conte para Deus o que te faz perder o poder, e ele restabelecerá o poder novamente. Amém. Não é que ele não sabe, é que ele sabe que você precisa falar. Ele sabe que vai ser bom para você. Quando confessamos a Deus, ele se aproxima com milagres a você. E aí Eliseu, sabendo e vendo o machado no fundo do rio, mas pediram ao moço que contasse, Eliseu pega um pedaço de pau, encosta na água e o machado flutua. Só que é impossível o machado flutuar, impossível. Se você jogar ele no oceano, na parte mais profunda, mais de 11 mil metros, ele vai parar no fundo do oceano. Você já viu coisas muito mais fortes, mais pesadas, milhões e milhões de vezes mais pesado? Um navio com containers em cima flutua no oceano e vai de um lado ao outro do mundo. Mas nunca o machado vai flutuar, porque sua construção geométrica, seu formato geométrico não permite que ele boie, ele afunda. É impossível o machado flutuar, a menos que o impossível esteja nas mãos de Deus. E aquilo que aos teus olhos é impossível, nas mãos de Deus será possível. Eliseu corta um pedaço de madeira e o machado flutua. E agora ele diz assim: toma novamente, recebe o poder de novo, pega novamente. Tu não clamou? Então recebe de novo. Que agora o machado flutua e o poder volta às mãos daquele moço que clama: ai meu Senhor. Escuta, se em algum momento da sua vida você se sentir fraco, clame àquele que vai estar imediatamente do seu lado, não para te acusar, porque você perdeu por causa de um erro, mas sim para restabelecer tudo aquilo que você precisa, quando humildemente você clamar ao Senhor que está à sua disposição. Irmãos, Ele está à nossa disposição. Amém. Agora vamos ler onde está escrito que o machado podia ser enxergado no fundo do rio? Meu amigo, vamos lá, capítulo 6, na continuação do texto. Você lê só o texto até a metade, vamos ler inteiro. Capítulo 6, versículo 8. Ora, o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselhos com seus servos e oficiais disse: em tal lugar estará o acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus havia falado e tinha avisado, e assim se salvou, nem uma nem duas vezes, mas muitas vezes. Verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, que chamou seu servo e disse: não me fazeis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu os servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas há um profeta chamado Eliseu, que está em Israel, que faz saber ao rei de Israel as palavras e o sonho que tu sonha na tua cama de dormir. Olha aqui, está aqui, ó. Vocês viram que ele enxerga o machado do rio? Está aqui, ó. Há um profeta de Israel que faz saber o teu sonho quando tu sonha na tua cama de dormir. Como assim, pastor? Pensa com o pastor. O rei lá na Síria sonhava. Quando ele sonhava, Eliseu via o sonho dele lá em Israel.
e avisava os israelitas para não sofrer. Se ele podia enxergar um sonho que o rei sonhava num outro país, ele não podia enxergar o machado no fundo do rio? Podia ou não podia? Se ele podia enxergar os sonhos, ele enxergava os sonhos de um rei, quanto mais o machado no fundo do rio. Continua a leitura, que verso que eu parei? 12, verso 13 então. E disse: ide ver onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi, e eis que estava em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas, e chegaram à noite e cercaram a cidade, e tendo levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saiu, e eis que as tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então seu moço gritou: ai meu senhor, que faremos? Respondeu: não temas, disse o profeta, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, e como desceram contra ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, fere, peço essa gente com cegueira. E feriu com cegueira conforme a palavra de Eliseu. E então disse: não é esse o caminho até a cidade? Sigam-me, e guiá-los-emos até o homem que buscam. E guiou até Samaria. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos dos homens para que vejam. E abriu os olhos e viram que estavam no meio da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou: Eliseu, meu pai Eliseu, feri-los-ei? Matá-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás, feres aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Porém esse manda para que deem pão e água, para que comam, bebam e tornem ao seu senhor. E ofereceu um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu ao seu senhor. E da parte da Síria não houve mais nenhuma investida contra Israel. Somente até aqui. Agora, eles estão na cidade de Dotã, lá onde eles iam ampliar a casa de Deus. O rei da Síria ficou encucado, e ele disse: quem entre nós é o X9? Sabe o que é X9? O dedo. Porque quando eu vou para atacar Israel já se preveniu, fugiu, mudou seu acampamento. Quem entre nós é o dedo duro? E um dos servos disse: não, nenhum de nós, mas tem um profeta em Israel que sabe o teu sonho, sabe tudo o que acontece aqui. E ele conta para o rei e livra o rei. É um profeta de Deus. E o rei disse: então mandem carros, carruagens, cavaleiros. Mais de 120 mil homens foram lá para matar 300. Como seria 120 mil contra 300? Seria um massacre. E agora eles acampam em cima da montanha. Dotã era a cidade de 2 poços. O nome Dotã quer dizer 2 poços. Haviam 2 poços na cidade. Naquela manhã, quando o acampamento dos soldados inimigos estão ali em volta da cidade para matar, destruir Eliseu e todo o povo, um dos servos, levanta de manhã cedo, e eu imagino que para fazer a sua higiene pessoal vai lavar o rosto. E quando ele lava o rosto, eu posso imaginar com você, e olha para a montanha, ele vê carros, carruagens de fogo, e ele dá um grito. Qual o grito que ele dá? Ai meu Senhor. Era o mesmo cara do machado. É o mesmo grito. O mesmo tem problema de novo. Escuta, o mesmo tem problema de novo. E quem é que se coloca no seu lado novamente? Ele nunca abandona você. Você mesmo, que já teve problemas e lutas e que terá, ele não vai te abandonar. E aí o profeta se coloca do seu lado e diz assim: abre os olhos dele, Senhor. E aí os olhos dele se abriram. E ele viu em cima de Eliseu, em cima da montanha, o quê? Carros e carruagens do quê? E aqui está a passagem da Bíblia que você cita e não sabe onde está. São mais os que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Você vive citando essa passagem e não sabe, agora você vai decorar. É na história de Eliseu, do machado. Eliseu se coloca do seu lado.
Novamente o moço tem um problema, ele se coloca do seu lado. Sempre quando tivermos lutas e problemas, não esqueçam, Deus está à disposição para se colocar do nosso lado. E aí, Deus abre os olhos daquele moço, e ele enxerga carros e carruagens de fogo em cima. E aí Eliseu faz com que aquele moço enxergue também pelo poder de Deus. E Deus dá um poder e cega todos os soldados. 300 homens da cidade de Dotã matariam facilmente os cegos, não matariam? Os soldados podiam estar armados, mas não enxergavam nada. Eles podiam atacar pelo lado, por trás, por qualquer jeito, e então os cegos seriam destruídos. Todos os soldados ficaram cegos. E agora a história bíblica diz, e Ellen White, autora adventista, diz que Eliseu mandou dar as mãos aos cegos. E aí deram as mãos àquele soldado, aquele exército de cegos, e caminharam até Samaria, muito distante dali, a capital do povo de Israel. Levaram aqueles soldados cegos até Samaria, e agora reuniram no meio da cidade. Imagina que o exército de Israel agora cercou todo aquele exército de cegos ali, desarmados, sem o poder. Por quê? Porque estavam cegos. E agora, encurralado no meio do povo de Israel, que eles tanto tinham perseguido, que eles tanto tinham incomodado, que eles tanto trouxeram problemas. E aí o rei de Israel diz assim: vamos matá-los, Eliseu, meu pai, matá-los-emos. E Eliseu diz assim: tu vai com teu arco aquele que tu conseguir, mas esse foi Deus, não é teu. E a Bíblia Sagrada diz que Eliseu diz assim: dá para eles duas coisas. Deus abre os olhos daqueles homens no meio, e ele diz assim: dá pão e dá água. Deixa eles comer pão e água. Levaram os cegos pela mão até dentro da cidade. Quando chegaram dentro da cidade, Eliseu diz: dá pão e água, para que eles voltem para o rei e anunciem que Israel tem Deus. Você e eu, assim como Lucas, fomos cegos em algum momento da vida, e alguém nos deu a mão, nos ofereceu pão e água, para que a gente possa anunciar que existe Deus aqui dentro. Amém. Clame ao Senhor, porque Ele abençoa você. Quando você sair dessa igreja nessa manhã, lembre-se que em cima da sua casa tem carros de fogo para proteger você. Lucas vai ser batizado agora. E o seu batismo é um símbolo de alguém que foi trazido para dentro do meio do povo de Deus. Cego. Lucas fumou 20 anos. Usou bebidas alcoólicas 20 anos. Mas ele me disse ali sentado do meu lado: pastor, teve um irmão. Como é o nome do irmão? A irmã Maura e o irmão Edson. Maura. Não é só escrever o livro da Bíblia, é levar a Bíblia a outras pessoas. Levar o cego, dar a mão para o cego. Dar a mão para o cego, sabe por quê, Maura? Porque em cima da tua casa tem carro de fogo. Em cima da tua casa, irmão, tem carro de fogo, carruagem de fogo, para proteger você. Sabe, muitas vezes fazendo as coisas de Deus, seguindo na obra de Deus, sendo adventista do sétimo dia, sendo um cristão, vamos ser assim, nós sentimos que perdemos a nossa força. Parece que ela vai embora, fazendo as coisas de Deus, ela escapa das nossas mãos. Até é muito bom que escape. Sabe por quê? Porque aí a gente vê que é emprestado o poder. Se você fez alguma coisa nessa obra de Deus, é porque Deus te emprestou o poder, irmão. E Ele nunca te negará o poder. Só que em alguns momentos você tem que parar e dizer assim: ai meu Senhor. Sabe por quê? Porque como ser humano, às vezes a gente acha que faz tudo, dá conta de tudo, a gente é o melhor, a gente é todo poderoso. Mas escute uma coisa: tudo na nossa vida é emprestado da fonte de poder. Mas essa fonte nunca vai nos acusar, nunca vai nos discriminar, nunca vai nos rejeitar. Quando sentires fraco, clame ao Senhor,
e Ele estará do seu lado para te restabelecer a força, Amém. o poder. Isso acontece em nossa vida. Muitas vezes a gente se sente fracassado, a gente tenta, a gente luta, parece que a fraqueza vem às nossas mãos, e tudo aquilo que a gente conseguia fazer, tinha poder, escapa como água pelo meio dos dedos. Mas lembre, Ele está à disposição para restabelecer tudo em nossa vida. Carros e carruagens de fogo estão em cima do portão da sua casa. Amém. Sabe por quê? Porque é muito mais o poder que está conosco do que aquilo que contra nós. Dá a mão para alguém, leva para dentro do povo de Deus. Trouxeram Lucas, Maura e Edson. Deram a mão para ele. Trouxeram você, né? Pela mão lá na igreja. Trouxeram você, irmã, aí atrás, pela mão, né? Para dentro do meio do povo. E aí vocês comeram pão, beberam água, e pode sair daqui nessa manhã e dizer: Deus está comigo. Ali tem Deus, Ele me ama. Deus, Senhor. Vou pedir ao pastor Mauro para entrar no tanque batismal. Enquanto ele vem ao tanque batismal, eu vou pedir que você coloque o hino 510. E a gente vai cantar nesse batismo. A gente vai fazer esse batismo um batismo muito especial. Lucas, Deus tem bênçãos para você. Ó. Deus tem muitas coisas boas. Te livrou do vício de 20 anos. 20 anos. Sabe por quê? Porque Ele tem muito mais para você. Ele tem a vida eterna. Creia nisso. Se você vem andando, eu vou fazer foto aí para você. 510. Tem algum amigo aqui, Lucas, que você gostaria que viesse à frente? Cadê a Maura? Vem, Maura. O Edson está aí? Meu amigo não, Edson. Bruno. Vem cá, Bruno. Que privilégio de você. Quero te fazer 3 perguntas. O voto batismal na igreja adventista pode ser feito, como fiz ontem lá, com 13 perguntas. Ou com 3 que resume todas as 13. Você aceita o ensino bíblico, o dom bíblico do Pai, do Filho e do Espírito Santo como a santíssima divindade? Você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Você aceita a Bíblia como regra de fé e prática, tudo que nela contém, e os mandamentos de Deus e o sábado no dia do Senhor? Você deseja ser batizado e ser membro da igreja adventista do 7º dia, aqui no jardim ou em qualquer lugar da face da terra? Sim. Vocês desejam que ele seja batizado? Sim. Amém. Olha, essa é a sua. Deus te abençoe. Esse é o seu pastor, o pastor Mauro. Na hora do batismo, quando ele for batizado, eu vou pedir que você levante o volume e vamos cantar essa música juntos daí. Lucas, nesta manhã tu entregas o coração a Jesus. Pastor Mauro é o ministro do Santo Evangelho. E ele vem aqui para cumprir a ordem do Mestre. E ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sempre sigo, onde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus, seu caminho for, meu trabalho. Mesmo assim, fica e moço.
meu Jesus. Grande de coração. Minha luz eu como sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Cristo sempre vai adiante, com a sua luz brilhante, sempre avanço triunfante, quando sigo a meu Jesus. Minha luz eu como e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Pelo Pai em Cristo guia, quando fraco me auxilia, minhas dores alivia, seguirei a meu Jesus. Minha cruz eu tomo e sigo, a Jesus eu sempre sigo, aonde for a Ele eu sigo, seguirei a meu Jesus. Irmãos, sigamos a Jesus. Amém. Porque tem uma promessa: os carros de fogo estarão sobre nós para nos proteger. Tem muito mais de Deus para nós. Cremos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse culto, pelo testemunho público de fé de Lucas. Ajude esse homem a viver nos teus caminhos. Ajude a cada um de nós a vivermos nos teus caminhos. Fortalece-nos a fé e repousa com o teu poder nos teus carros de fogo, carruagens, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nosso cônjuge, Senhor. Vem para a nossa casa, entra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Seguiremos a programação da igreja. Eu vou lá para o Santo Amaro com o pastor. Nós vamos continuar o culto. Obrigado, irmãos, por poder estar com vocês aqui nesse horário. Obrigado pela honra que vocês me deram de poder estar aqui na igreja com os irmãos. Deus abençoe e boa continuidade de culto. Depois vocês abraçam o Lucas todos, tá certo?